Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje começando mais um Momento com Deus e hoje a gente vai falar sobre frustrações. Eu quero começar com um versículo que diz assim, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no próprio entendimento. Vamos começar a entender da onde que vem a frustração. De onde que vocês acham que vem a frustração? Depois eu quero que vocês comentem aqui comigo. Da onde está vindo a sua frustração? A frustração, ela vem de expectativa. Expectativa alta, a sua frustração também será alta. Não dá para exigir expectativa alta sobre o ser humano. Não tem como. Você vai se decepcionar, né? Quando confiamos mais no outro do que em si mesmo, você tem uma grande probabilidade de se decepcionar, né? Uma grande probabilidade de se frustrar com aquela pessoa, né? Então, a gente precisa entender da onde que vem a frustração para que a gente possa entender de fato como mudar essa situação da nossa vida. E a gente só muda quando a gente para de colocar expectativa alta em pessoas, né? O frustrar é simplesmente isso. É você colocar todas as suas expectativas em alguém ou em algo, né? E sem ter aí a consciência de que as coisas não vão sair do jeito que você deseja. Por quê? Porque não está sob o controle de Deus. Não está sobre o mover de Deus, está sobre o seu mover. Está sobre o que você acha, o que você deposita em outra pessoa. Então você precisa começar a mudar isso na sua vida. Para de colocar expectativa alta em pessoas, né? E você só se frustra porque você confia demais em si mesmo. A sua confiança ela tem que estar altamente em Deus. Em você e em outras pessoas você coloca a sua confiança em excesso, né? A gente precisa confiar em nós mesmos quando Deus nos dá uma palavra. Aí sim você precisa confiar em você mesmo. Não confiar em você dando uma palavra para Deus, porque geralmente a gente anda fazendo muito isso, né? Eu quero isso, Deus me abençoa. E vambora. Aí a gente quebra a cara. E aí a gente pergunta, mas por quê? Porque simplesmente você não perguntou se era isso que Deus queria para sua vida. Você simplesmente foi. E aí a frustração é gigante quando dá errado. Por que deu errado? Por que isso acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Simplesmente porque você não perguntou para Deus aonde e o que você deveria fazer. Você só foi lá e fez, né? Eu gosto muito de falar da história de José, porque é uma história que fala sobre frustração e fala sobre planos de Deus, né? José, quando ele tá preso ali, ele fala para aqueles dois homens que tá preso com ele também, para eles poderem falar dele pro rei, para ele poder sair da cadeia. Ele falou para aqueles copeiros, e ele com aquela expectativa alta, falando dele e tal, para aqueles copeiros, e eles prometeram que iam falar pro rei, né, dele, mas eles não falou. E José fica mais 2 anos preso. Porque o propósito que Deus tinha para José não era ser um copeiro, era ser o governador do Egito. E claro que José ficou frustrado, ficou decepcionado, porque ele confiou naqueles homens que iam falar dele para o rei e não falou. Mas no momento certo, o rei soube que tinha preso um homem que tinha o poder de poder falar sobre o sonho das pessoas. Então, ele foi lembrado não porque ele estava preso ali de qualquer jeito, mas ele foi lembrado porque ele fazia algo.
importante e seria de importância para o rei. Você precisa ser lembrado por fazer coisas importantes. Você precisa ser lembrado por ser útil. Porque é na utilidade que as oportunidades se abrem. É você sendo útil. As portas só se abriram para José porque ele era útil, de alguma forma. Se você não é útil, você não serve. E essa é a realidade da vida hoje. Nossa, Michele, mas... E é verdade. Você precisa ser útil. Para Deus, para você, para outras pessoas. Você precisa ter uma utilidade, né? Então eu gosto muito de falar da história de José, porque por mais que ele se frustrou ali por um tempo, se decepcionou com pessoas, Deus veio e restaurou tudo aquilo. Porque os planos que Deus tinha para ele era muito maior do que somente ser um copeiro. Era muito maior, né? Então, ele certamente se frustrou, mas com o passar do tempo ele entendeu que ele precisava, que o que Deus queria para ele era um lugar maior, né? Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: se prepare para os lugares grandes que Deus tem para você. E para de ficar confiando em pessoas, criando expectativa em pessoas e ficar se frustrando sempre. Olhe para você com respeito, com amor. Para de se frustrar com pessoas. Comece a colocar as suas expectativas em quem realmente pode realizar os sonhos e os planos da sua vida. Em Deus. Ele é o único que pode realizar os sonhos e os planos da sua vida. Ele é o único que pode fazer, ele é o único que pode mudar. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Então olha para você com mais respeito. Olha para você com mais amor. E não coloque expectativa no outro. Coloque toda a sua expectativa em quem pode resolver todas as suas coisas, que é em Deus. Fique com essa palavra e eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para você. Então para de se frustrar com o outro. Coloque suas expectativas em Deus. Falo e repito, coloque suas expectativas em Deus. E não se esqueça de Provérbios 5, onde diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não é só com a metade, é com todo o seu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. Fiquem com Deus.